Se você está grávida, provavelmente já deve ter escutado vários palpites, mas existem algumas coisas que você precisa saber sobre o pós-parto. Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, já deixa um like aí. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Sara Caroline e no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas coisinhas que as pessoas não te falam, não te contam sobre o pós-parto, mas é muito importante que a gente saiba para que a gente possa se preparar para esses momentos. Mas antes de começar, eu quero te pedir, se você é nova aqui no canal, se inscreve, porque toda semana tem vídeo novo, mas não esquece de ativar o sininho, porque aí sempre que chegar vídeo novo, você vai ser notificada. Eu sei que desde o início da gravidez nós escutamos vários palpites, várias dicas, várias coisas, e a gente imagina muita coisa, mas existem alguns perrenguinhos, algumas situações chatinhas que a gente passa no pós-parto, que as pessoas não gostam de falar, não costumam falar sobre isso, mas é muito importante que a gente saiba para que a gente possa se preparar para esses momentos. Então por isso que eu listei algumas coisinhas aqui e eu vou contar para vocês. Então a primeira coisa é sobre o amor. A gente acredita que quando o bebê nasce, a gente já tem aquele amor, aquela coisa, sabe? Ai meu Deus, aquele instinto de mãe, mas nem sempre é bem assim. Algumas pessoas não conseguem amar de cara o bebê. Mas como assim, Sara? A mãe não ama o bebê? Calma, não é uma coisa, nossa, muito estranha, mas é um sentimento diferente, porque a gente acabou de ter aquele nenezinho ali, então a gente olha para aquela criança e fala, meu Deus, mas é um bebê aqui, meu Deus, quanta responsabilidade, essa criança é minha mesmo. Mas é uma coisa que passa, né? O amor vai surgir, mas acontece sim de talvez o bebê nascer e você não sentir aquela coisa que a gente fala, meu Deus, a mãe tem um amor, um negócio diferenciado. Às vezes algumas mães demoram para sentir, para ter essa sensação. Então, caso você sinta isso, eu quero te avisar que é normal, fique tranquila, o amor vai chegar. É bem comum isso, porque é realmente uma mudança de vida, né? A gente tá ali de boa com um negocinho da barriga, do nada, pum, tem um bebê no seu colo, você precisa cuidar, ele precisa de você o tempo todo. Então, assim, a gente leva aquele baque. Mas passa, fica bem tranquilo, e depois você entende que aquele serzinho é todo seu e vem um amor, gente, que olha, dá vontade de explodir. Outra coisa bem importante é em relação ao nosso corpo. A gente geralmente pensa que o neném nasceu e bum, nosso corpo volta ao normal, a barriga saiu, tá tudo certo. Mas não, o bebê sai e aquela barriguinha continua. Fica uma barriguinha grandinha, claro que não é igual a dos 9 meses, mas ela fica meio grandinha ainda e demora um pouco pro corpo voltar ao normal, né? Todo um processo, então às vezes a gente acaba ficando chateada. Isso mexe muito com o nosso psicológico no começo, eu fiquei bem chateada. Foi um momento bem complicado porque eu não gostava de mim, eu falava, meu Deus, o que aconteceu comigo? Era um momento bem triste, assim, sabe? Porque eu realmente fiquei bem magoada com o meu corpo, mas depois eu fui me acostumando, fui trabalhando com isso. Mas é uma coisa que a gente tem que se preparar, porque eu não pensava nisso, eu achava que, tá, se saiu, vai sair minha barriga junto. Mas não, ainda ficava meio pançudinha, sabe? As pessoas olhavam e dava pra falar, tá grávida. Mas isso é bem normal, né? Acontece com a maioria das mães. Então, eu já quero te avisar pra você ficar preparada, caso você ache que vai sair da maternidade com a barriga igual você era antes. Fique preparada para que não, porque a barriguinha ela fica grandinha ainda. Outra coisa que é muito legal que a gente saiba é sobre a amamentação. Gente, amamentar nem sempre é fácil e é muito importante que a gente saiba disso antes, porque, gente, de verdade, eu não imaginava que eu poderia sofrer. Eu falava, cara, se a gente foi feita para ser mãe, aqui, ó, é só dar a teta pra criança e tá tudo certo. Mas não foi bem assim, já fiz vários vídeos, já falei muito sobre isso aqui, que eu sofri da amamentação. Foi perrengue atrás de perrengue, perdi bico, perdi tudo, aquelas dramáticas, mas realmente foi bem sofrido e eu não tinha ideia disso. As pessoas falavam, mas eu pensava, cara, não, né, a gente nasceu pra isso. E não, às vezes a gente tem, a maioria das vezes é por conta da pega correta, que a gente não sabe como fazer a pega correta, a criança também não, porque é tudo muito novo, pra mãe, pra criança, pro pai. Então é uma situação ali que a gente fica meio... travei aqui, mas a gente fica meio assustada. Então é importante que a gente saiba que pode ser que a gente não consiga dar de primeira o nosso seio para criança, que a gente precisa entender sobre esse processo de amamentação, que não é uma coisa tipo, tá, dei o peito, pegou e boa. Não, você pode passar por uma dificuldade ali. Tem várias coisas, né? Tem o leite, que às vezes a gente tem muito leite, a gente fica super assustada, ou de repente a gente tem pouco leite, ou então o nosso bico é invertido. Gente, são várias coisas, por isso que é muito importante a gente estudar
estudar sobre a amamentação antes. Então, por isso que eu também achei bacana trazer esse ponto aqui pra vocês, pra que a gente já chegue preparada, porque gente, as pessoas me avisavam, mas eu ficava tipo, ai, nada a ver. E se eu tivesse levado mais a sério, talvez eu não teria sofrido tanto, sabe? Porque foi um baque pra mim, não conseguia amamentar de primeira, sabe? Eu me senti muito inútil, foi uma coisa bem complicada, né? Porque eu ficava, como assim eu não consigo? Eu sou mãe! Meu Deus, tem algum problema de errado comigo? Claro que, né, boba, né? Porque isso é muito normal, muito comum, mas no começo foi um baque. É legal a gente saber também que o pós-parto é um período cansativo. Gente, sim, eu sei que tá cansativo ali, principalmente ali no final da gestação, a gente não vê a hora da criança nascer, a gente tem muita curiosidade porque a barriga pesa também, a gente não aguenta mais. Só que vou falar pra vocês, gente, o pós-parto é super cansativo também. Primeiro porque a nossa vida muda de ponta cabeça, ela muda totalmente. Segundo porque o neném demanda muito nosso tempo, né? Ele precisa da gente pra tudo, pra comer, pra dormir, pra tudo, né? Então, assim, é um momento que a gente se desgasta demais. Então é um período cansativo. E às vezes a gente acha que vai ser tudo mil maravilhas, né? Porque a gente vê muito nas redes sociais, a gente assiste filmes e a gente acha que é tudo mil maravilhas. E não é. Mas tá tudo bem também, gente. Eu não tô aqui reclamando, nem falando pra vocês fiquem preparadas que vocês vão se ferrar. Não, mas a gente tem que ter consciência que é um período cansativo. Então vai aí se preparando psicologicamente pra ficar cansada, porque a gente não sofre tanto. É legal que a gente entenda a realidade, que a gente saiba que não é mil maravilhas, não é só flores, pra que a gente chegue com o pé no chão, né, nesse período, que a gente entenda que, ó, vai ser perrengue, vai ser janho, mas eu vou conseguir passar por isso. Porque aí fica muito mais fácil, né? Se a gente vai achando que é um conto de fadas, as coisas ficam mais complicadas, porque a gente vê que na realidade não é bem assim, que o negócio é punk mesmo, mas a gente consegue, né? Porque isso é... Ai, nós somos mães, né, gente? Outra coisa que você precisa se preparar para o pós-parto é em relação aos palpites. Mas isso, na verdade, a gente escuta na gestação, né? Só que parece que quando a criança nasce, tudo se intensifica. Surge gente para te falar o que você tem que dar pro seu filho, o que você tem que vestir com o seu... Tô até me confundindo, mas enfim. Surge gente falando o que você precisa vestir no seu filho, como que você precisa educar ele. São vários palpites, gente. Principalmente quando a gente é mãe de primeira viagem, porque daí a pessoa quer te ensinar. Claro que muita gente não faz por mal, não dá palpite por mal, mas eu vou falar pra vocês que a gente se irrita, a gente se estressa, porque a gente fica, cara, eu sei, eu escolhi fazer isso com o meu filho, eu decidi não dar açúcar, eu decidi não fazer isso, sabe? E as pessoas sempre surgem com a opinião que só delas são verdadeiras, só delas valem, porque elas já foram mães, porque elas são mais velhas, e é bem complicado, porque a gente sabe que as coisas mudam, né? Então, a forma como minha mãe criou a minha irmã, ou como ela me criou, não é a mesma forma que a gente cria as crianças de agora, né? As coisas mudam muito. É complicado, gente. Então se preparem, porque os palpites, eles vêm. E quando a criança nasce, né, no pós-parto, eles se intensificam e dá vontade de jogar as pessoas pela janela. Outra coisa também que você precisa se preparar é pra você pagar com a sua língua. De verdade, a gente sempre fala, não, porque meu filho nunca vai usar chupeta. Ou então a gente fala, nossa, capaz que eu vou deixar a criança dormir no meu quarto. Comigo então, na minha cama? Nunca. E aí, de repente, a gente se pega numa situação que a criança não dorme de jeito nenhum, só quer dormir no seu peito. Aí você pega e fala, vou colocar uma chupeta pra ver se sai do meu peito, eu preciso descansar um pouco. Ou então você tá super cansada, já acordou de madrugada várias vezes, levantando pro quarto. Aí você não quer ficar levantando, indo no quarto da criança, você vai lá e faz o quê? Coloca a criança na tua cama, porque é mais rápido. Aí quando você percebe, a criança já tá viciada, a criança já tá na chupeta, a criança já tá fazendo isso, já tá fazendo aquilo. Porque a gente não dá conta. Tem vezes que a gente fala, cara, vou ter que deixar, vou ter que fazer isso. E tá tudo bem, gente, tá tranquilo, é normal, a gente paga com a língua mesmo. Porque quando a gente tem um filho, na prática, as coisas são bem diferentes. É muito mais fácil. É a mesma coisa, eu tô falando aqui pra vocês, e às vezes vocês podem estar falando, capaz, duvido, mas na prática vocês vão ver, gente, que é loucura. E eu quero que vocês me contem depois, Sara, eu assisti esse vídeo grávida, mas depois eu vim aqui comentar com você que, olha, realmente é perrengue, é difícil. Porque a gente acha, quando a gente tá grávida, a gente pensa que as coisas são... Até mesmo antes, né? Quando eu era adolescente, eu falava, capaz, minha filha não vai fazer isso. Chupeta, nem Gente, depois, cara, eu engoli tanto minha língua que, olha... Eu já nem tenho mais. Outro ponto em relação à sua liberdade. Gente, a nossa liberdade muda totalmente. A gente não tem mais liberdade, né? Porque a gente tem uma criança ali pra cuidar, a gente tem uma preocupação. Então, antes se você sempre saía sem falar pra ninguém, de repente nem pro marido, agora você tem que se preocupar com quem que você vai deixar a criança, né? Então, você não pode simplesmente ir na panificadora sem saber com quem que vai deixar a criança, ou de repente se é o horário da criança mamar.
sabe? Você tem que pensar em tudo. Ai, mas tá, eu vou lá, mas com quem que ela vai ficar? Ah, mas ela não mamou ainda, eu vou ter que dar mamar antes de ir, sabe? É todo um esquema. A tua vida muda completamente, a liberdade principalmente, né? Porque você tem um serzinho ali que precisa de você, então é muito mais difícil, mas assim, gente, depois a gente se acostuma, sabe? Depois já vira automático. Pra vocês terem uma noção, eu sou tão doida que eu quase nunca saio sem a Alice, aí quando, a não ser pro meu trabalho, né, mas quando eu vou, por exemplo, na farmácia, gente, uma vez eu fui na farmácia e eu esqueci que eu não fui com a Alice, eu deixei ela com o Rafa, fui com a minha mãe, e é muito raro eu não sair com ela. E aí eu cheguei na farmácia e comecei, meu Deus, eu perdi a Alice, cadê a Alice, cadê a Alice? Sabe quando bate aquele desespero? Aí depois eu lembrei, gente, que ele estava em casa com o pai dela, e eu tipo assim, cadê a Alice, cadê a Alice? Porque vira um negócio que faz parte de mim, sabe? Eu não saio sem a Alice, eu preciso da Alice. Então, quando a gente sai sem, eu fico, gente, tem alguma coisa faltando aqui. Ah, outra coisa bem importante que você precisa saber sobre o pós-parto é sobre o sangramento. Gente, depois que o bebê nasce, já leva ali um pacote de absorvente pro hospital, porque, gente, 9 meses, né? 9 meses sem menstruar. Quando vem, você fala, gente, eu tinha até esquecido como era menstruar. Porque, gente, sério, é assustador. Então, se prepare, né? Porque ela vem com tudo, né? Pra compensar os 9 meses que ela ficou ali escondida. E a última coisa, então, pra gente finalizar, é sobre uma transformação. Depois que o seu filho nascer, você vai ver a transformação que vai acontecer na sua vida, de verdade, gente. Vocês vão perceber como vocês vão ser mulheres diferentes, profissionais diferentes, seres humanos diferentes, porque a maternidade realmente nos transforma. Ela nos faz olhar para o mundo de uma forma totalmente diferente. A gente acaba amando, prestando atenção em detalhes pequenos, sabe? A gente começa a dar valor também para coisas pequenas, a gente começa a lembrar das coisas que aconteciam com a nossa mãe, a gente começa a valorizar e falar, cara, como foi difícil pra minha mãe, né? Depois que eu ganhei a Alice, eu comecei a pensar em como foi pra minha mãe, sabe? Porque ela criou eu e meu irmão sem a ajuda dos nossos pais. Então eu fiquei pensando, cara, nossa, ainda eu tenho a Rafa pra me ajudar, minha mãe com 2, Jesus, como que ela conseguiu? Então a gente passa a valorizar muito mais as coisas, principalmente as nossas mães. Então se prepare pra essa mudança, é uma mudança muito boa, é uma mudança transformadora que nos faz ser pessoas muito melhores. Mas é isso, gente. Se você tá assistindo esse vídeo aí e está gravidinha, me conte aqui quais são suas expectativas pro nascimento do bebê. E também já quero te pedir, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve pra me ajudar. E também curte esse vídeo aí porque me ajuda muito. E é isso aí, gente. Um beijão. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau!